Nós temos aqui duas peças anatômicas correspondentes a duas medulas humanas adultas, em que nós observamos uma com os envoltórios, em que você pode observar aqui a dura mater como um grande saco de proteção da medula, e uma outra em que você corta a dura mater, rebate a dura mater e mostra a estrutura nervosa da medula contida dentro dessa meninge. Como a gente pode observar, a medula ela é uma haste de formato cilíndrico, em que chamam a atenção inicialmente ao olhar desarmado duas grandes dilatações, uma a nível cranial e a outra a nível caudal. Essas dilatações correspondem às intumescências, a intumescência cervical, essa cranial, que está bem próximo já da continuidade da medula com o tronco encefálico, e uma outra inferior, que é a intumescência lombar, que é a continuação caudal e quase que final da medula espinhal. A gente pode observar que essa haste cilíndrica, portanto, tem essas dilatações que correspondem exatamente a locais de chegada e de saída de fibra dos plexos. A intumescência cervical corresponde ao plexo braquial e a intumescência lombar ao plexo lombosacro. Uma característica bem interessante da medula é que ela não ocupa totalmente o canal medular, consequentemente o canal vertebral. Veja que ela termina sob o formato de uma estrutura afilada, que tem uma estrutura de um cone, que é o cone medular. Isso no indivíduo adulto normal está topografado aproximadamente a nível de L2, ou seja, a medula no adulto humano termina nesse cone medular a nível do processo espinhoso da segunda vértebra lombar. Abaixo nós temos uma grande quantidade de raízes nervosas que lembram muito a cauda de um cavalo, né? Por isso essa estrutura é conhecida anatomicamente como cauda equina, e essa diferença topográfica decorre de um crescimento diferenciado entre medula e vértebra. No início do desenvolvimento embrionário, essas duas estruturas, vértebra e medula, possuem um tamanho normal, e com o desenvolvimento a vértebra cresce muito, tracionando para baixo exatamente as raízes do plexo lombosacro, causando então esse acidente característico aqui. Como podemos observar nessas duas peças, a medula é envolta pelas meninges, a mais espessa e mais externa é a dura mater, que forma um longo sistema de proteção externa medular e termina sob a forma de um saco chamado saco dural. Esse saco dural possui um prolongamento que vai se prender no cóccix. Se você observar nessa peça aqui que está aberta, esse prolongamento vai se inserir aqui no osso, aqui um pedacinho de osso do cóccix chamado ligamento coccígeo. Esse conjunto aqui chamado de filamento da dura mater espinhal, já não tem nem raiz nervosa mais, e se prende no cóccix pelo ligamento coccígeo. Ainda continuando a questão do envoltório dura mater, esse envoltório ele é de extrema importância na proteção externa da medula e ele emite prolongamentos que envolvem as raízes nervosas e os corpos dos neurônios sensitivos conhecidos como gânglio espinhal. Nós observamos aqui os gânglios dissecados, bem evidentes. Veja que existe uma área de entumecimento, né, com a bainha de dura mater. Na verdade, o gânglio estrito sensu corresponde aos corpos de neurônios sensitivos que formam a raiz sensitiva. A gente sabe que o neurônio sensitivo está localizado fora do sistema nervoso central. No entanto, próximo a ele passa uma pequena raiz motora. Os dois são envolvidos por essa capa de dura mater. Como a maior parte corresponde exatamente aos corpos neuronais do gânglio espinhal, a gente genericamente chama esse conjunto todo de gânglio espinhal. Mas na realidade o gânglio é o conjunto de corpos de neurônios sensitivos e esse conjunto é acompanhado de uma pequena raiz motora que está localizada então dentro dessa proteção ou dessa bainha de dura mater. Bem, a posição anatômica da medula numa peça de rotina de estudo da prática é muito fácil de ser descoberta. É claro que isso no adulto não tem nenhum problema, porque ela já tem uma posição normal, mas para quem está estudando essas diferenças, a parte posterior da medula ela apresenta, principalmente na intumescência cervical, uma grande dilatação que corresponde aos fascículos grácil e cuneiforme, que a gente vai estar observando aqui. Essa parte cresce exatamente na região
da intumescência cervical. Se você observar a parte anterior, é muito característica a presença de uma artéria espinhal anterior que ocupa exatamente a linha média da medula espinhal. Aqui tem até uma parte injetada aqui. Você observa então um marco bem característico. Você olhando aqui, apareceu essa grande artéria bem na linha média, você pode concluir que essa parte é a parte anterior da medula e a parte que apresenta a intumescência cervical é a parte posterior. Se a gente comparar uma medula com outra, desse lado aqui não é possível observar esse vaso característico na linha média. Portanto, essa seria assim, a principal dica para o aluno separar uma medula na sua visão anterior numa visão posterior. Eu gostaria ainda de aproveitar aquela questão dessa parte final do cone terminal da medula, mostrando aqui a cauda equina, mostrando que a medula ela é envolvida no seu contexto por um outra meninge, que é a pia mater, que termina envolvendo o cone medular e vai até o fundo do saco dural, formando um ligamento bem característico, que é o filamento da dura mater espinhal. Repara aqui, ó, você é capaz de observar bem, ele tem uma coloração diferente das raízes nervosas. Muitas vezes uma raiz até acompanha ele, uma ou duas raízes, mas é possível observar a olho nu que ele tem essa característica, uma coloração mais escurecida, mais opaca. Dá para ver muito claramente aqui na peça que ele tem uma estrutura bem diferente da cauda equina. As meninges que envolvem a medula espinhal, elas têm a função de proteção mecânica, proteção química, e, como eu disse a vocês, a pia mater ela envolve diretamente o tecido nervoso. Então, quando eu olho uma medula espinhal, na realidade eu estou olhando o envoltório pia mater. O tecido nervoso é localizado lá por dentro. Entre a pia mater e a dura mater, entre a pia e a dura, a gente observa aqui uma membrana mais fininha, translúcida, flácida, que é a aracnoide. Ela tem um aspecto de um véu ou de um tecido muito fininho, lembra um tecido, mal comparando, um tecido de um plástico, um pequeno plástico. Essa aracnoide, em condições normais no vivo, ela tá colabada à dura mater, e quando você retira a peça do cadáver, ela corta ela, o líquor sai e ela repousa então ou sobre a dura ou sobre a pia.